parou para pensar que a nossa casa é como um grande livro de história? Que cada objeto, cada adorno, cada mobília, ela carrega consigo uma página recheada de histórias, de sentimentos, de sorrisos, de lembranças. E é nesse contar de história que a gente vai revisitando as memórias. Existe um estudo que diz que ao longo da nossa vida nós vamos acumular mais de 300 mil peças em nossa casa. Imagine você o peso dessa biblioteca na sua história. E para falar sobre esse tema tão sensível, nós convidamos 2 profissionais sensíveis para abordar e conduzir essa temática que é tão importante, Lidiane, que é esse exercer o desapego. O desapego. Então, gente, sejam muito bem-vindos ao Autor em Obra de hoje, muito especial, trazendo esse tema tão gostoso de conversar. E aqui a gente trouxe 2 especialistas muito sensíveis nesse sentido, de estudar toda essa coisa do desapego, da convivência, né, das pessoas, do ir, do vir, uma vivência, exatamente. Então, estamos aqui com Francisco Ribeiro, arquiteto, e a Alessandra, arquiteta, para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, Ribeiro, para você, o que é desapegar? Nossa, desapegar é um tema que me traz, na minha essência, uma coisa simples, né? Porque o tempo inteiro a gente precisa deixar coisas para trás. Tem situações que você tem que fazer escolhas para o seu bem-estar, para o seu conforto, para a sua praticidade. Então, eu sou o tempo inteiro abordado por clientes que a gente tem que fazer isso por eles, né? Que a gente vem de uma situação que ele vem de uma casa grande, vai para um apartamento pequeno, ou seja, ele não tem tanto espaço de armazenamento de roupas. Em determinados pontos a gente tem que fazer escolha por eles. Olha, você tem isso aqui que cabe isso e isso, né? No entanto, essa escolha tem que partir dele e a gente vai apontando. E às vezes esses clientes, eles se apegam a um ponto de um determinado objeto ou até um móvel que determina prejuízo no projeto, porque tem coisas que a gente idealiza que não cabe aquele móvel, acho que não faz sentido, né? Isso vai muito além do design só, vai, né? Mas aí a gente tem que ser sensível também de entender até o tempo daquela pessoa, dela realmente desapegar, dela enxergar que aquilo não faz mais sentido, né? Como, por exemplo, eu estou num projeto que tem um cliente que é super jovem, ele comprou um apartamento bem interessante, assim, é um espaço muito bom, só que eu acho que tem coisas que não faz mais sentido. E uma peça que ele acha que vai ser legal levar para o apartamento novo, a gente vê que aquela peça não faz mais sentido. Mas ele não desapegou ainda, mas aí é o tempo dele. Aí a gente precisa também entender que cada um tem seu tempo, então vem um sofrimento. Então tudo que você não enxerga, não sabe que tem, está lá na sua casa e você fica guardando, ocupando espaço, deixando de ter um uso melhor, tanto para alguém que você pode ou doar ou vender, não interessa, mas chega um ponto que você tem que desapegar da peça. Como se vai ser feito é um caso decisão, de cada um, né? É isso que eu ia falar, esse processo muitas vezes carrega muita dor. Exatamente, eu gosto daquele móvel, às vezes até roupa. Eu vejo uma questão de excesso no uso de roupa, não é? Porque quem gosta de seguir moda, coleções o tempo inteiro que estressa, então eu percebo que isso traz um prejuízo muito grande para a pessoa financeira de ficar seguindo essa moda, de comprando coisas que às vezes ela nem usa. Muitas vezes porque assim, o arquiteto ele consegue se infiltrar de modo muito íntimo na vida dos clientes, né? Porque eu vou fazer closet, eu vou fazer armários, gavetas, para que ele vai usar isso, né? Então eu tenho que entender o que ele vai armazenar, guardar, o que ele tem. E muitas vezes ela diz isso aqui, eu nunca tiro a etiqueta, já tem um tempo, ela nem se lembra daquilo, né?
não serve mais, porque o número já Carapuça. mudou. É os sapatos. Aí sapatos, se não for bem armazenado, os sapatos não têm durabilidade, né? Eles começam a se deteriorar, a parte do couro. Eu acho Aí você não acha estranho que aí é questão de- um problema assim de acúmulo? Por exemplo, não é nem o ter. desapego, é assim, a necessidade de Eu acho que, na acumular. verdade, é que acho que a gente tá ficando cada Consumo, vez né? mais consumista. Consumo. E eu acho que a gente fica todo tempo sendo bombardeado ali no Instagram, por exemplo, nas redes sociais, que vem sempre aquela atualização. Não temos um minuto de Não paz, né, temos, Alessandra? não temos. Não É temos tanto um que minuto de paz. teve um período que eu já até passei, acho que uns meses sem usar o Instagram, e a gente fica imaginando quanto mexe aquilo no nosso psicológico. A gente viver a vida dos outros, né? Que a gente fica buscando. Ai, aquela pessoa tá viajando. Ai, aquela pessoa com aquela roupa, não sei o quê. Todo momento a gente fica com aquilo, né? Sendo instigado. Aí eu até passei a pensar recentemente. Eu acho que eu vou desapegar do Instagram novamente. É um detox Um detox. emocional, né? Eu acho que a gente deveria passar por isso de vez em quando. Eu me exercito a não visitar muito, tanto o Instagram quanto o WhatsApp. Eu sou. Mas eu vejo que tudo tem Você um vai lado visitar bom. várias coisas, né? Isabel? Ei, gente, mas tudo tem um lado bom e ruim. Tem. Você tem sim, que com procurar. Tem que ter O uma equilíbrio. Eu linha, sigo né? perfis realmente que me acrescentam alguma coisa. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Eu estava pensando o Instagram é aquela grande vitrine que as pessoas sabem, elas ganham dinheiro vendendo a própria vida, né? O dia a dia delas, se Vende um mostrando. estilo. Isso. Vende aquele estilo, as loucuras, né? E tem gente que compra. Compra. E tem, como eu vi, que disse, sabe aquele que vende a sua tristeza, que vende a sua dor, não é? Que transforma aquilo em Aquilo música, em em poesia poesia. e ganha dinheiro. Arte, né? E Sabe a Shakira? e os outros também vendem o seu dia a dia, a sua intimidade. Outros já gostam de preservar a sua intimidade. Eu já preservo a minha intimidade. Eu acho isso interessante para mim. Com certeza. Não acho que quem faz tá errado. Não existe isso. Eu não sei o que é certo e o que é errado. Eu posso Você tem chegar o a seu ser, modo, né? definir isso para mim. Eu não acho que isso sirva para Mas, mim. por exemplo, na arquitetura isso não fica um pouquinho embaralhado, não? Por exemplo, estamos vindo com a tendência do Max, né? O maximalismo, ele está em alta. E aí a gente acha que você ter muita coisa é bom, mas muita coisa tem que servir ao propósito. Sim. Você só ter muito, ali não lhe diz nada, não lhe diz um conceito, não lhe diz um estilo. E às vezes esse acúmulo de objetos e de coisas termina sendo um vilão para a nossa produção. Por exemplo, tem casos e casos. Eu tenho uma cliente, sempre eu vou me referir a alguém que Algum cliente, faz parte da história, né? Do meu repertório, do meu acervo de conhecimento. Então, tem uma cliente que ela é super apaixonada por objetos. Então, ela garimpou muitas coisas durante toda a vida. Quando eu fiz a casa, eu cheguei lá, estava tudo... A casa não tinha móvel ainda, tudo tomado, né, na sala. Então, ela levou todos os objetos, lavou tudo, organizou. E estava tudo assim. Quando eu abri a porta, eu tive medo. Porque era tanta coisa. Era a sala assim inteira no chão de objetos. Coisas que designers que nem existem mais, que já morreram, sabe? Agora, coisas de valor muito bem garimpadas, muito bem cuidadas, tudo muito limpo. Aí eu fui passeando pelos objetos e a gente marcou de organizar tudo, fazer a produção. Não precisou comprar nada. Porque ela tinha tudo e no primeiro olhar eu achei que aquilo ia sobrar. Porque objetos também tem essa magia, né? Você leva muita coisa, quando chega não dá para nada, né? Então, quando eu fui organizando tudo, arrumando na cozinha, nos outros ambientes, e foi tudo encaixando, tudo, sabe? Eu me impressionei. E é uma coisa mágica, porque eu não tinha combinado nada, eu ia só pegando as peças, e ela gostando das coisas, e conseguimos arrumar tudo. Então, é um tipo de pessoa que tem controle daquilo que tem. Ela sabe tudo que tem
gosta de tudo porque a gente aponta essa peça. Ela diz, veio de tal lugar, comprei assim, assim, assim. E a gente tá... E a peça está intacta. Aí tem gente que tem os objetos quebrados, não tem sentido nenhum, alguém de loja levou, não tira nem o preço. Muitas vezes eu pego etiquetas. Já aconteceu de organizar nos objetos. E tá lá a etiqueta. Brincar ainda está em cruzeiro. Entendeu? Então não tem controle daquilo que tem, é só mais um objeto. Então eu vejo importância no que tem valor, que é o quadro, se faz sentido, que é de artista, é um artista local, ou é um artista que já morreu, o novo que você está prestigiando, mas tudo tem um sentido, um valor. Então eu tenho clientes que tudo que tem na casa tem um sentido, tem uma história. Outros não sei nem onde comprei. Só achei bonito, né? Eu acho Ou que nem ela vem de cada comprou. perfil de cliente. Eu acho que a gente todo dia tá andando assim, tantos clientes que a gente vai vendo a característica e aprendendo a lidar com a característica de cada um. Aquele que cuida da planta, que tira as folhinhas, aquele que chega em casa e deixa a casa cuidada pelo funcionário, né? Vai passando o dia a dia, ou aquele muito cuidadoso. Mas se tem alguma regrinha assim para vocês, assim, por exemplo, de sensibilidade, de poder, por exemplo, chegar agora, olhar, como você diz, expor todos os objetos e aí sair guardando e aí conversar, olha, esse aqui realmente É porque sobrou. tem um projeto ali que você vai locar aquelas peças dentro de um projeto, né? Eu percebo objetos que ele é datado. É aquela peça que você vê em todo canto, né? É daquele tempo. Tem um período assim muito... que você viu muito aquilo, como o Murano. Sim. Não chegou uma fase joia da gigantesca de Murano, então todo mundo tem. Aí hoje ninguém quer mais aquele Murano. Eu vejo que se você tem essas peças, eu não acho que deva jogar tudo fora. Pode ser que em algum momento você venha e use numa mesa e tal e coloque. E se é interessante para você, eu acho que pode ter um acervo que você guarde alguns objetos, em algum momento ele venha a ser útil, né? Em alguma preparação de uma festa, um recebe diferente. Então não tem que expor tudo. Uma mesa específica. Não, eu também vejo a questão de manutenção. Para mim tudo tem que ser limpo, organizado, para eu me sentir bem. Agora eu também imagino que uma casa que não que você perceba muito essas coisas, nem todo mundo vai perceber. Mas não é interessante você ver um objeto limpo, um quadro. Então assim, tem que ter manutenção as coisas, é diária. E muitas vezes você tem pessoas em casa que passam por cima disso e não vê que é importante limpar. Então para mim tudo tem que estar limpo, bem, né, organizado nos objetos. Então se eu tenho noção que aquela casa eu vou fazer uma produção e eles vão desarrumar tudo, é o mínimo possível. Que é mais difícil desarrumar o mínimo, né? Se tem uma mesa de centro lotada de coisas, quando vão limpar não vão saber mais arrumar. Deixa uma peça só, porque aí não vai ter erro. É melhor? Cai no minimalismo. Vai estar sempre arrumada. Eu acho que está sendo mais arrumada. A da vez, eu prefiro aquele minimalismo, sem menos muita coisa. Aí quando alguém, eu queria mais objetos, tudo bem, aí a gente vai aos poucos. Mas eu me desapego dessa ideia que todo mundo está fazendo. Que aí realmente você leva um nível de estressar aquilo, perde o valor. Você acha que você está produzindo o mesmo do mesmo, né? Assim, você está fazendo a mesma coisa que todo mundo, a mesma leitura. Isso me ofende como profissional. Eu prefiro fazer o meu independente. Vou tentando, né? E muitas vezes as pessoas acham que o legal é que todo mundo está usando. Eu já não vou por essa fonte. E eu queria muito falar sobre esses móveis herdados, sobre esse sentimento que a gente tem no mobiliário. Nas memórias afetivas, mas para isso nós vamos esperar um pouquinho, porque nós vamos ter que chamar os comerciais. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias
De segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Há 25 anos, a Liga de Mossoró tem se dedicado a transformar vidas, oferecendo não apenas tratamento contra o câncer, mas também apoio emocional e social. Fui acompanhante de um paciente e tudo teria sido mais difícil sem o apoio da Liga de Mossoró. O apoio da Liga de Mossoró é fundamental para o sucesso do meu tratamento. Liga de Mossoró, 25 anos, uma história feita de amor, cura e esperança. Mas eu vou fazer o que com o computador aí? Bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Deu meus vizinhos tudinho, usar Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha é quase... essa Telecab. No Telecab Esporte você tem as principais notícias, resultados, entrevistas exclusivas e análises detalhadas sobre o futebol local para você. Telecab Esporte, de segunda a sexta, às 18 horas, no canal 10 da Telecab. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. No Vale do Açu, quem lidera é o Educandário Nossa Senhora das Vitórias. Primeira escola bilíngue da região com ensino de excelência. Cultura maker, estrutura moderna de verdade e uma equipe que faz a diferença. Foram mais de 500 medalhas em Olimpíadas de Conhecimento em 2024. Aqui tem resultado, tem qualidade e tem história. Isso é viver o Educandário. Estamos de volta em mais um bloco do Tô em Obra. E aí, Ribeiro, como é essa questão desse sentimento que a gente carrega sobre os objetos, sobre essas memórias? Pronto, eu acho que quando você constrói isso, é quando você realmente coloca sua alma, quando vai comprar alguma coisa, não pelo impulso. Mas tem todo um sentido que você gosta daquele produto. O valor, ele é importante, né? Mas você faz qualquer esforço para comprar algo que realmente tem a ver com você, que é aquele objeto que vem ou ser uma obra de arte. Então, ele tem um valor para você, além do preço, não é? Porque as pessoas, elas têm produtos em casa que tem aquele preço, mas o valor só ela sabe dar o que ela renunciou, porque tem coisas que você... para adquirir, você renuncia a algumas coisas, né? Ou é uma viagem, se for uma coisa mais cara, não é? Alguma roupa que você queria comprar, mas preferiu comprar o objeto. Então a gente vive num mercado que tem os falsos ricos, né? Tem aquelas pessoas que realmente querem exibir algo para parecer ricas,
E tem aquelas pessoas que têm coisas que ninguém nem sabe que ela tem. Então é um mundo assim tão complexo de interesses, né? Muita gente ela não quer mostrar, ela não precisa mostrar aquilo que ela tem. Então às vezes ela tem uma riqueza de um acervo de arte, de objetos. É uma coisa que faz bem para a alma dela. Então tem gente que realmente curte ter aquelas peças. E tem gente que vê e nem tem noção do valor daquilo. E aí vem o sentimento, é quando você percebe o valor das peças na sua vida, elas vão caminhar com você. Eu tenho um cliente no momento que é altamente desapegado, o casal. E falando que eles fizeram um projeto comigo há 10 anos atrás e estão fazendo um apartamento novo. Aí fazendo todo aquele questionamento de como eles estão hoje, para guardar roupas, né? Que eles estão no apartamento, tem 2 filhos. Olha, a gente tem pouca coisa. De sapato, de bolsa, não sei. Você acha um paraíso, né? Não, achei o máximo aquilo, porque não é normal. Não vai me dar trabalho. Da minha vida, não é o meu normal, é isso. As pessoas, olha, eu tenho muita bolsa, eu tenho muito sapato, eu tenho muito isso, eu tenho muito aquilo. Não cabe nada. E eles eram diferentes, sabe? Aí aquilo ali, olha, uma pessoa no mundo que quase você não percebe hoje, que é desapegada mesmo, não tem essa necessidade de ter muita coisa, mas gosta de arte, gosta de conforto, gosta de curtir a casa. Que aí, o primeiro ponto é, quando você tem interesse na sua casa, que gosta de curtir, de receber a família, o valor é diferente. Quem cozinha paga um valor diferenciado numa panela ou no fogão, porque ela sabe o valor daquilo, como é bom ter uma cozinha boa, né? Exatamente. Né? Como aquilo vai influenciar no seu produto. Então o valor a gente dá quando a gente entende. Isso. Cada um valoriza o que é mais importante para a sua vida, né? E sobre o que é herdado. Por exemplo, vou falar da minha mãe. Minha mãe, ela morre de medo de alma. Ela tem medo de... Então minha mãe tem uma coisa assim, ela adora guardar coisas antigas, mas ela só aceita o que foi herdado em vida. Não sei se você sabia disso. Ela não aceita coisa de falecido, ela só aceita o que foi herdado então, em vida. Então acho que o falecido vai vir buscar lá. Mas ela guarda, e ela guarda com zelo, com carinho, e há tanto tempo ela restaura. Mas você vê assim, por exemplo, aquilo ali tem um valor muito grande para ela. E aí é o que você disse, é um valor que é dela, mas não é para o próximo. Exatamente. E assim tem muitos clientes, que eles têm aquele imóvel que foi herdado de uma mãe, de um tio, e você... que se encaixa na vida dela, né? E pode ser que ele seja repaginado. Quando acontece isso, ele perde o valor também, né? Que você pega aquela peça e, sei lá, pintou, alterou, ele se transformou em uma outra coisa. Você quis manter o material alterado e o sentimento é só na sua cabeça. No caso, assim, eu vou continuar com ela, para minha mãe faz sentido porque ela gosta daquele estilo. Mas, por exemplo, já chegou um cliente que diz assim, olha, eu estou herdando essa mesa, foi da minha mãe, mas a mesa não cabe na casa. Você tá entendendo? É e aí não não tem como. É matemática. E aí você vai, como é que vamos lá? Vamos desmontar a mesa, vamos tirar a metade e fazer. Aí ela tem que seguir outro propósito. Exatamente, acho que não faz sentido, porque ali você mexeu na peça, não tem sentido. E certo mobiliário, não dá para você alterar ele assim, perdeu todas as características. Tem bases, né? O tampo, não sei, é complicado isso. E eu acho que as coisas precisam realmente fazer sentido naquele lugar, né? Faz sentido, tem a ver com a família, elas vão valorizar, não vai ficar um peso, né? Ribeiro, e quando você tem vários móveis ou várias peças herdadas, como é que você faz para locar isso nos seus projetos sem virar um carnaval, uma coxa de retalhos, como se diz, né? Porque tem clientes que querem tudo. Não, eu quero tudo aqui, não mexa em nada. Eu quero que você coloque tudo no meu projeto. Eu acho que é como dizer que ele não pode ter tudo. Porque... Mas tudo é uma análise muito individual, amplo, né, também. Porque se o cliente tem esses móveis, esses objetos, faz sentido para ele.
e ele tem uma casa compatível, porque as coisas têm que fazer sentido. Você tem esse mobiliário, é importante para você. Você vai para uma casa pequena, não é? Então é mudança de vida, aquilo não dá para fazer parte, tudo, né? Então tem que negociar, você tem que negociar o tempo inteiro com aquilo que é importante você seguir e o que não faz parte mais da sua história. Isso é complicado, né? No dia a dia. Mas quanto à arrumação, eu não tenho dificuldade de inserir objetos antigos com novos. Eu acho uma brincadeira isso. Mas assim, é meio matemática às vezes, porque se não cabe... Não cabe, né? Não cabe, né? Então vamos... Não, e nem é só em dimensões, muitas vezes é em estilo, exatamente, na época, é uma série mas de coisas. Essa questão, tem diversos profissionais que eles trabalham muito bem esse mix de mobiliários, né? E eles conversam muito bem. Então tem que ter uma sensibilidade, não é qualquer pessoa, qualquer profissional que vai arrumar isso bem. Não ficar bonito, né? Não ficar leve. Então a gente consegue fazer essa mistura e dá certo. Isso é pura sensibilidade, não tem uma regra. Você vai botar essa cadeira com essa mesa, não sei o que, não existe uma regra. E essa sensibilidade, ela também gera identidade. Sim, você vai adquirindo com o tempo isso. O olhar apurado, por exemplo, tem gente que trabalha bem com cores, outros têm medo das cores. Que não é uma coisa fácil também. Não. Mas eu admiro, cada um tem esse dom de fazer essa mistura de cores e ficar uma coisa muito harmônica, agradável, bonita. Outros não. Vai ser no bege mesmo, que é mais fácil, né? E no cinza. E essa lembrança que a gente está falando que os móveis carregam, né? Como é que a gente também pode trabalhar isso para o cliente? Por exemplo, você gosta dos cantinhos de lembrança, você gosta dos oratórios, você é aquela pessoa que acha legal projetar aquele espaço, ou você acha que ele tem que, assim, estar em harmonia com o todo? Eu entendo o cliente, para ele faz sentido ter um oratório, usar um móvel antigo, um puff, uma cadeira. Acho interessante fazer o trabalho bem direcionado para aquele cliente. Então eu nunca falo assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas assim, eu tenho que chegar a interpretar. A arquitetura é interpretação. O que aquele cliente vai ficar realizado, o que eu vou conseguir fazer no meu projeto que ele fique satisfeito. É pura interpretação. Se eu gosto, é uma pergunta que eu não gosto de responder assim, eu gosto. É uma opinião pessoal. Eu gosto de agradar o meu cliente. Exato. Se ele quer o santo, tem a crença, é por aí. Eu gosto de agradar. Que ele fique satisfeito com aquilo. Aí eu atingi o objetivo, né? Que ele ficou satisfeito. Ele ficou satisfeito. Agora, se eu gosto ou não, aí é uma coisa que não cabe. É pessoal. É pessoal. Mas aí eu fico feliz quando o cliente ficou satisfeito. E eu acabo gostando também, né? Mas aí cada projeto termina sendo um desafio, porque cada projeto é único, não adianta a personalidade de aquele cliente que fica mandando muito print, imagem do que ela viu, não sei o quê. Aquilo ali estressa demais, gente. Porque acaba que polui a cabeça da gente, a gente não consegue trabalhar bem, porque a gente fica preso. Por exemplo, às vezes um cliente me manda uma foto e aí você olhou, por exemplo, você olhou a porta e tudo que ele queria mostrar era tudo menos a porta. Ele queria mostrar só a cor, ou só uma coxa, ou só um quadro. E aí a foto estava tão poluída que você viu tudo menos o que ele queria mostrar. Porque assim, o olhar de um arquiteto para qualquer coisa é diferente. A gente consegue filtrar, eu consigo fazer uma leitura meio raio-x de uma imagem, é diferente do cliente. Eu vejo, além disso, eu ainda analiso e ainda faço crítica, né? Daquilo que eu gostei, que eu não gostei, que tá bom, não tá, não faria, né? E o cliente não tem essa crítica. Ele olha lá, não sei. Acha lindo, aquele do Pinterest. Gostou, às vezes é uma coisa horrível. E ele nem sabe o que gostou. Exatamente. Né? Porque às vezes é falta de direção, né? De direcionamento. Mas eu acho que todo mundo já sabe tanto de arquitetura, né?
que às vezes quando o cliente chega, ele está tão cheio de si, que conhece, que sabe, e prejudica até o projeto dele. Eu acho que às vezes o cliente, ele tem uma ideia do que ele gosta, né? Assim, ele tem uma vaga ideia, mas às vezes o que ele gosta também não cabe. Precisa lapidar esse gosto dele, organizar, ele vem cheio de ideias. Quando ele vai fazer alguma coisa, imagine o turbilhão de informações, né? E ansiedade, que tudo isso junto traz muita dificuldade às vezes pra gente, porque ele não consegue expressar. E a gente tem que adivinhar, tem que, com essa sensibilidade, começar a entender. A investigação é longa, né? Para chegar no que realmente vale a pena para ele. Para quem tem medo ou acha difícil desapegar, o que você diz para esse cliente, para ele conseguir soltar aquela ideia, aquela peça que já não faz mais sentido para a sua atual vida? Só um minutinho que Ribeiro vai responder isso. Ribeiro e Alessandra, depois dos comerciais. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó. No Tarde Mais. Celular novo com preço justo e qualidade garantida? Vem pra Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Já são 6 anos que o nosso sol tá brilhando, trazendo prêmios pra galera, pra todos que vem confiando. É pra você, estrada zero, mais de meio milhão em vales, compras pra família. E toda semana tem prêmios instantâneos esperando por você. Corre pro nosso atacarejo e participe. E vem pro nosso atacarejo.
Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Estamos de volta aqui no terceiro bloco com essa conversa maravilhosa com Alessandra e Ribeiro. Ale, conta aqui pra gente, quando o cliente tem essa dificuldade de desapegar, que não quer deixar para trás, né? Que seja aquele estilo que ela tinha de imobiliário, que seja uma peça, algo que não faz mais sentido hoje para a vida dele. Como é que vocês conduzem isso? Como é o ponto do convencimento, né? Como é que vocês... Eu acho que a gente vai construindo o projeto e a gente vai pensando calmamente, né? Até finalizar e desconstruindo aquilo na cabeça do cliente, indo com mais calma, mais minimalismo. E aí eu acho que era aquilo que a gente estava exatamente falando. Então, quando a gente finaliza um apartamento, eu acho que não é aquele... É no momento de minimalismo, então não encher nada, encher as coisas de muita coisa. E aí as coisas vão se construindo ao longo do tempo. Aquele adorno, aquela mesa de centro sem objeto, então vai uma viagem, acha uma peça bacana, traz afetividade para aquilo e expõe na sua casa. Eu acho que vai trazendo aos poucos, né, os objetos. Porque eu acho, né, Ale, que, por exemplo, a gente vai continuando. Isso, é um processo. Então isso. você não para do recebimento do apartamento, Isso. do seu cômodo, da sua casa. Você vai viver ali. E viver é um exercício de experiências, de conquistas. E aí os espaços são necessários. Aí eu gosto tanto disso porque eu acho que a gente vai toda hora estar num ambiente novo. Você muda, posiciona aquela mesa de um jeito, então de repente você já cria um espaço totalmente diferente. Eu acho que a arquitetura é justamente isso. A gente esteve num cliente recentemente, a casa dela é perfeita. Perfeita. Não tem zero erros, é tudo perfeito. A mesa era assim, formato orgânico. A gente chegou lá para pôr o tapete, porque era a última peça que faltava. Rotacionamos assim a mesa de centro que criou um novo espaço. Ela disse, ai gente, eu amei. A gente saiu tão satisfeito. Mas eu acho, por exemplo, a casa, eu acho que é um dos maiores patrimônios que a gente vai construir durante uma vida. Uma vida, é né? verdade. E tudo que você vai colocando na sua casa é uma conquista. Você colocou um quadro, aí você fica contemplando aquele quadro. Você coloca um tapete, aí você diz, olha como tá o tapete na casa, né? É isso. Tudo vai dando uma vida e tudo vai fazendo um sentido. E a gente precisa ter os espaços para isso. Se você tá numa coletânea de coisas e você não vai desapegando, deixando espaço para o novo vir, fica difícil. Exatamente. O que é que você diz, meu amigo? Os espaços vazios são tão importantes quanto os ocupados, né? Então tem que existir espaços vazios para você trazer coisas novas, que a vida acontece o tempo inteiro. Independente de querer ou não, ela acontece. E as mudanças, tem mudanças durante a família, que sai filho, volta filho, chega os sai netos. marido, né? Acontece, a vida está o tempo inteiro em movimento. E isso é um desapego, muitas vezes, que é independente do seu querer. É o tempo inteiro você se despedindo de amigos, de lugares, de coisas. Deixar ir o tempo todo, deixar que nem ir, é sempre tudo eterno, ir. né? Uma das coisas que eu já sou desapegado e tudo me traz muito sentimento quando envolve isso. Eu fui buscar uma vez, que eu sou protetor de animais de rua, né? Eu fui pegar uma cachorrinha que foi rejeitada. Ela foi adotada e foi rejeitada. E a gente teve que ir buscar e eu fui levar para o meu instituto. A cachorrinha passou 6 meses nesse lugar. E quando a gente chegou lá, ela veio sem nada. Sem coleira, só a cachorrinha. Eu saí chorando e com tantas coisas na cabeça, eu digo, olha isso. Ela não precisa de nada, ela não precisa desse povo que rejeitou ela. Aí fomos para o instituto.
E era uma cachorra super difícil, porque ela quebrava coisa, era uma cachorrinha que ainda tinha muita... Era um filhote, era ainda era rebelde. Um pouco mais de filhote. Só aí a gente estava num trabalho e recebeu uma ligação procurando uma cachorrinha para adoção, e era ela que queria. Eu digo, olha, Deus agindo com essa cachorrinha. Então me emocionou tanto aquilo, que eles não precisam de nada, gente. E a gente com tanta coisa o tempo inteiro, né? De roupa, de excesso, disso, não faz nem sentido não faz sentido mais, nenhum. Eles precisam de tão pouco. Aí a gente aprende os animais, eles ficam sem nada. Então pra que tanta coisa, né? A gente tem mais é que desapegar o tempo inteiro de coisas, de gente. E quando a gente não tem não uma bagagem muito grande, a gente anda mais rápido. Claro, não tem peso, Não é verdade? não tem peso de nada. Então se você cria algumas raízes, você diz, não vou embora, eu não saio daqui por isso, porque eu tenho isso, eu tenho essa casa, eu tenho esses móveis, aí eu vou para outro lugar, eu não vou ter isso. Que ela não pode levar, e ela deixa de ser feliz, ela deixa até de ser rica, porque ela fica ali com aquelas amarras, né? Com aquelas âncoras que prende ela. Era até Então, a próxima pergunta, Ribeiro. Por que mudanças são tão perfeitas para praticar o desapego, né? Eu acho que mudança é tão importante. Assim, às vezes a mudança de casa, uma mudança de bairro, uma mudança de trabalho. Mudança é evolução, mudança de amigos. Sempre. Traz um certo desconforto, né? As mudanças. Com certeza. Porque toda mudança carrega uma dor, né? Também, se você quer mudar o corpo, se você quer mudar a mentalidade, o hábito, o estilo, se afastar de alguém, tudo tem um certo trauma, né? Nessa mudança. Mas ela vai trazer um bem para você, com toda certeza. Eu me lembrei agora falar em mudança, porque recentemente eu estava no apartamento, vivi bons momentos nele, e no dia que eu fui entregar a chave, eu me sentei no chão, aí eu fiquei assim, parei, olhei, meu Deus, quantas coisas eu vivi aqui. Mas aí eu chorei, aí fiquei aquele sentimento assim, não, mas eu vou para minha casa agora e vou construir coisas novas histórias, e vai ser muito bom também. Então, não pode se prender aquilo. Tem horas que é necessário. Tem mais tempo? Temos. Outra, pra gente fechar, eu fiz uma clínica que esse lugar da clínica hoje foi uma residência que viveram mais de 30 anos, uma família altamente feliz, bem sucedida, construíram a casa. E no dia que eu fui visitar a casa para ver se era realmente bom para fazer uma clínica com a interessada, e eu fiquei tão emocionado pela casa, pelo zelo, pelo cuidado que ela tinha com tudo, sabe, pelo carinho, a pessoa religiosa, legítima que era, né? Então, eu me senti assim tão agraciado de pegar aquele projeto, né? E não foi difícil, foi um projeto que teve uma estrutura muito preservada e assim, um orgulho de pegar uma casa de mais de 30 anos e transformar no uso totalmente diferente. E essa senhora, ela estava chorando não era de tristeza, mas assim, ela foi tão feliz que a lembrança daquilo era necessária. Ela ia para um apartamento, outra cidade, mudança de tudo. Aí, quando ela saiu, limpou a casa, deixou tudo limpo, lavado, organizado, e deixou um terço em cada porta. E deu uma santa para nova inquilina, deu uma santinha para ela. Foi. Aí assim, a energia, tudo muito abençoado. O projeto foi muito abençoado. Muito lindo e abençoado. Foi reiniciado de forma muito abençoada. Muito lindo. Eu preservei a casa, né? E ela andou lá depois, ficou super emocionada com as mudanças, porque ela foi transformada e ela ficou encantada com tudo. Então são coisas que vêm, vive aquele momento e se transformam, né? E assim é a vida. E não acaba. Eu acho que tudo que a gente planta, por exemplo, Ribeiro é vivo até um tempo, mas com certeza eu vou deixar coisas que vão seguir com os outros, que a gente deixa um pouquinho da gente em cada um, né? Das nossas a gente não leva nada, mas a gente deixa muita coisa. E procura deixar o seu melhor nas pessoas, que é isso que vale a pena.
Ai, Ribeiro, eu sou só gratidão pela sua sensibilidade. Ele é especial, esse Ribeiro. Porque foi muito gostoso o nosso papo. Eu adorei, gente. Também, agradecer também a Ale, foi muito maravilhoso esse papo. É uma arquitetura terapêutica. Hoje foi uma terapia. Foi Até ótimo. me emocionei aqui de Ale falando que estava, quando foi sair do apartamento dela, e eu me lembrando que daqui a pouco eu e minha família vamos sair da nossa casa que a gente viveu a vida inteira. Mas é nova história, não sai. Exato. Não mas aí a gente sai com gratidão e emocionado também, porque você deixa muita coisa ali, né? Isso. Naquele espaço. Você vai contar outra história. Vai ser outra história. Outros espaços abertos. Vem outra pessoa e assim. Isso, verdade. Como é bonito, né? A vida, gente. É eu deixar ir, eu deixar mudar, desapegar, né? Ribeiro, muito obrigada. Foi maravilhoso. Uma delícia essa conversa da gente hoje. Obrigada, meninas, pelo convite. Sejam muito bem-vindos sempre. Quando a Isabel falou, aí eu temas. disse, não, vai ser muito bom, porque eu acho que vai ser um tema muito gostoso. Muito gostoso. Até mais, gente. Obrigado. Lembre-se, nós temos um compromisso marcado todas as quartas, às 8h15 da noite. Até a próxima quarta. Há 25 anos, a Liga de Mossoró tem se dedicado a transformar vidas, oferecendo não apenas tratamento contra o câncer, mas também apoio emocional e social. Fui acompanhante de um paciente e tudo teria sido mais difícil sem o apoio da Liga de Mossoró. O apoio da Liga de Mossoró é fundamental para o sucesso do meu tratamento. Liga de Mossoró, 25 anos, uma história feita de amor, cura e esperança. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. No Vale do Açu, quem lidera é o Educandário Nossa Senhora das Vitórias. Primeira escola bilíngue da região com ensino de excelência. Cultura Maker, estrutura moderna de verdade e uma equipe que faz a diferença.
Foram mais de 500 medalhas em Olimpíadas de Conhecimento em 2024. Aqui tem resultado, tem qualidade e tem história. Isso é viver o educandário. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Deu meus vizinhos tudinho, usar telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí de lado, tudinho. Essa rua todinha é quase telecabo.